e cremos que Deus tem grandes coisas para fazer em nosso favor. Vamos orar pela nossa terra, vamos orar pelo nosso estado, um estado que desde sempre foi muito idólatra, mas eu creio que Deus está quebrando isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. E aí, eu coloquei hoje no Instagram, bem rapidamente, algo a respeito da nossa mensagem hoje, que fala acerca de dois tipos de fé. A fé inteligente e a fé negacional. Ou a fé natural, enfim, do jeito que você deseja falar, deseja imaginar. Por que fé negacional ou fé inteligente? A gente às vezes pensa que fé é um sentimento. Nós pensamos que ter fé é um sentimento, quando na verdade não é um sentimento. Nós não podemos nos mover pelo que sentimos. Nós precisamos nos mover pelo que sabemos. Nós temos que crer naquilo que nós vemos, que é a presença de Deus, mas não uma visão sobre as coisas naturais, e sim uma visão do sobrenatural. Então, nós temos que crer diante daquilo que nós vemos pelos olhos da fé, não naturalmente. Porque a pessoa que vê naturalmente, ela tem uma fé emocional, baseada nas suas emoções. Ela tem uma fé negacional, onde ela quer negar as coisas que ela está vendo. Mas o que nós estamos vendo com os olhos naturais, nós estamos vendo. E é burrice nós acharmos o contrário. Eu até usei um exemplo, quando na verdade, hoje lá no Instagram eu usei um exemplo a respeito de um laudo médico contrário à nossa saúde. Que muitas vezes acontece. E acontece com muitas pessoas e também até com frequência. E uma fé negacional, ela pode olhar o laudo médico e falar: eu não aceito isso. Eu não aceito. Ou está amarrado. Está repreendido. Aqueles mantras, né? É uma palavra chata, uma palavra até esotérica, um mantra, mas, amados, o cristão de hoje em dia, o cristão neopentecostal, ele tem lá os seus mantras. E ele acha que os seus mantras, ficar recitando palavrinhas de um idioma criado por nós mesmos, o tal do crentez que a gente costuma falar, ele acha que isso vai resolver. Não é você olhar para o problema e falar: eu não aceito, tu está amarrado. Não é isso que vai resolver o seu problema. Não é isso que vai trazer de volta a nossa saúde. O que vai trazer de volta a nossa saúde é nós olharmos para a dificuldade e entender: realmente eu estou com essa dificuldade, mas a minha fé inteligente, a minha fé racional é olhar para aquilo que está no mundo sobrenatural, que é aquilo que o Senhor nos promete. De um mundo que está acima do nosso. Uma natureza que está acima da nossa natureza, que é a natureza divina, que é a natureza dos céus, que é aquilo que Ele nos prometeu. Ou seja, com os olhos da fé, eu consigo alcançar o sobrenatural, não baseado nas emoções que eu sinto, mas na fé, porque o Senhor, Ele diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E eu acho interessante esta frase, eu acho interessante Jesus Cristo dizer isso, porque quando Ele fala essas coisas, Ele não diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos, vocês sentirão a minha presença. Não é isso que Ele fala. Se nós enfrentarmos aqui um culto seco, um culto duro, um culto sem lágrimas, um culto onde nós não sentimos a presença, não quer dizer que Ele não esteja aqui. Na verdade, nós sabemos que Ele está aqui sentindo a sua presença ou não sentindo. E essa é uma fé inteligente, baseada na palavra de Deus, que nos prometeu. Não uma fé negacional, onde eu não estou vendo, então não é. Eu não sinto. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava vivendo problemas terríveis na sua vida. E nós
em Cristo Jesus, conseguimos identificar que o problema era a falta de perdão. E nós falamos, você precisa perdoar. E essa pessoa olhou para nós e disse assim, mas eu ainda não sinto de perdoar. Então eu olhei para ela com toda a paciência e calma que Deus me deu e disse, então você não sente de ser salvo? Porque a palavra de Deus fala, perdoe, assim como eu também os perdoo. Se nós não perdoamos, então quer dizer que Deus tem, vamos tratar dessa forma, uma legalidade, ou Ele pode olhar para nós e falar assim, tu não perdoa o teu irmão, então eu não vou te perdoar também. Embora nós sabemos que o amor de Deus é incondicional, nós sabemos que o sacrifício da cruz é incondicional, ou seja, tem a condição de crer, de fé, mas não em relação a essas outras situações corriqueiras, porque o sacrifício da cruz, ele é sozinho capaz de nos trazer salvação. Mas existe a parábola de que o patrão perdoa o seu servo que não perdoou o conservo. Então o patrão coloca ele em cadeias e o entrega aos atormentadores. Então tem algumas coisas que nós precisamos entender, que a vida espiritual não é emoção. Nossa vida espiritual não é emoção. Ela não é emocional. Ela é por meio da fé, por meio de crermos, mesmo se não sentirmos, por meio de crermos com o nosso espírito e vermos com os olhos espirituais, mesmo que os nossos olhos naturais não estejam vendo. E eu quero abrir a palavra do Senhor nessa noite no livro de Juízes, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11. Quando você procura, nós seguimos falando algumas diferenças entre a fé inteligente e a fé negacionista. Que a fé negacional, você pode chamar até de fé natural, ela é uma fé que não entende que o que é invisível, incorruptível e eterno é maior do que o que é corruptível, visível e passageiro. O reino dos céus ele é maior do que o reino natural, do que o reino terreno que nós vemos aqui. E quando nós usamos a nossa fé inteligente para acessar o reino sobrenatural, para acessar o reino dos céus, nós conseguimos, através do nosso vocacionar, verbalizar aquilo que nós estamos crendo, fazer com que o reino dos céus manifeste nessa natureza terrena e possa então destruir toda a treva que nós possamos estar vivendo. É quando um reino poderoso prevalece sobre um reino mais fraco que o milagre acontece. E Gideão aqui, no versículo 11, diz assim, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofrá, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão respondeu, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Então, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam, quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? E Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E aí o Senhor respondeu, eu estarei com você
e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E até aqui nós vamos ler. E eu começo aqui a entender o que estava acontecendo na cabeça, na mente de Gideão. E vamos falar um pouco a respeito disso, vamos tentar entender o que estava acontecendo. Eles vinham de um cativeiro, não um cativeiro de sequestro como aconteceu na Babilônia, não um cativeiro de sequestro como aconteceu em Israel do Norte, mas eles viviam de saques contínuos. Quando começava a chegar a época das colheitas, que os midianitas olhavam e eles viam levantar a poeira das plantações, que é onde passavam as pessoas colhendo. Até eu preparei uma mensagem, acabei não trazendo, está guardada, acho que talvez semana que vem, que fala a respeito do tribulon. Quem já ouviu falar no tribulon? Eu já falei aqui rapidamente num dos cultos que eu falaria a respeito disso. Hoje nós vamos, então, fazer a introdução da mensagem de domingo, pode ser? Tribulon, quem sabe o que é? Era uma prancha de madeira, mais ou menos assim, como esse lado aqui, e na ponta dela tinha uma corda, onde ela era puxada por cavalos. E para baixo haviam pregos nela, toda cheia de pregos. Pregos. Toda ela era cheia de pregos. O nome era tribulon. Então os cavalos puxavam ela nas plantações de trigo. Porque você sabe que o trigo, se ele é malhado, ele solta as suas sementes. Então o que acontecia? Eles passavam aquele tribulon nas plantações, ele ia derrubando o trigo e já arrecadando naqueles pregos todos os trigos, até chegar na ponta, eles recolhiam e levavam para onde se malhava trigo para separar a semente, então, da palha. Então aquele tribulon, é por isso que às vezes nós falamos, estou passando por uma tribulação. O que está acontecendo? Está passando o tribulon por cima de você, querido. Mas o que vai sair de nós é trigo. Então, quando viam a poeira do trigo levantando, eles viam, e a palavra de Deus fala aqui, se você continuar lendo, eles vinham como gafanhotos que não se podiam contar com seus camelos, com seus soldados, e levavam toda a plantação. Não sobrava um animal vivo em Israel. A Bíblia diz que eles levavam tudo embora, levavam tudo consigo, e o que eles não podiam carregar, o que o povo de Midian, os midianitas, não podiam carregar, eles matavam. Então não sobrava um terneiro vivo, uma cabra vivo, um boi vivo, nada eles deixavam vivo. O que eles não levavam, eles matavam para que o povo não se reerguesse. E Gideão, um inconformado. Diga essa palavra, inconformado. Gideão, um rebelde. Mas ele não era um rebelde sem causa, como nós vemos alguns adolescentes aí. Algumas pessoas que pensam que tem uma causa para ser rebelde, mas não tem uma vida fácil, tranquila. Gideão estava passando fome com a sua família, passando fome com a sua casa. E ele estava, então, usando de uma estratégia. Em vez dele pegar a porção do trigo dele e ir até o lugar de malhar trigo, onde levantaria poeira, onde os midianitas iam com certeza atacar, porque era época de trigo, não era época de vinhos. Era época de trigo. Ele pegou e levou aonde? Lá onde se moía, onde se pisava uvas para fazer o vinho. E lá ele fica trancado, as 7 chaves, então malhando o trigo, lá no lugar onde se debulhava as uvas. Só que é difícil porque o local não é apropriado para isso. Mas lá estava ele, então, nós vemos aqui na palavra de Deus que o anjo chega lá e fala com ele. E o anjo é muito claro. Deus viu em Gideão algo que nem Gideão via. Deus viu em Gideão, queridos, algo que nem Gideão via. Ele fala, com a força que você tem, vai libertar o povo. Com a força que você tem. No versículo que nós lemos, o anjo, ele se assenta debaixo do carvalho, e ele fala. Então, ele fala assim, o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Um homem que estava acovardado. Um homem que estava olhando apenas com os olhos naturais. Ele tinha uma fé negacional, uma fé
Onde dizia, não adianta nada, não adianta orar, não adianta, eu não consigo ver a solução, eu vou malhar o meu triguinho aqui o quanto eu puder para tentar alimentar a minha casa, a minha família. Eu vou tentar fazer apenas o que eu posso fazer, pensando em mim mesmo, porque não há solução para isso. Não existe solução para o que nós estamos vivendo. Ele poderia até ver o exército vindo e dizer assim, eu te repreendo, tu está amarrado, o exército ia vir igual. Ele poderia até olhar para o exército e falar assim, eu não aceito isso na minha vida. Ia tomar chapuletada. Mas ele usa, talvez mesmo com a sua pouca fé, ele pensou, vou fazer algo diferente dessa vez. Porque você acha que Israel não tentou lutar com as suas armas naturais? Ou você acha que quando o exército vem, o exército de Israel fez o quê antes, enquanto ainda havia exército em Israel? Fez o quê? Foi, logicamente, tentar defender o seu território e as suas plantações, mas chega um ponto que não deu, porque foi o próprio Deus que os entregou nas mãos dos midianitas, porque se desviaram da presença, se desviaram, adoraram falsos ídolos, não fizeram o que era reto diante de Deus. Então chega diante do anjo e Gideão fala, cara, como assim? Poderoso guerreiro, tá de sacanagem. Tá tirando uma. Eu lembro quando a primeira vez que eu fui aqui, eu quero deixar claro que eu não estou me comparando com Gideão. Eu não sou um juiz sobre nada nem ninguém. Gideão foi juiz sobre Israel. Mas eu lembro que logo no início do meu ministério, nós fomos em um congresso de jovens e um pastor olhou para mim e falou, eu vejo um ministério grande nas tuas mãos. Eu vejo uma igreja com mais de 1000 membros nas tuas mãos. E eu olhei para ele e falei assim, cara, recém me convertido, tá brincando comigo. Nosso ministério de jovens era poderoso e grande. Nós levamos 2 jovens pro evento. E era 2 jovens que nós tínhamos. Então eu olhei para ele e pensei comigo enquanto ele falava, tá. Assim como o Gideão, de certo, pensou, olhou para o anjo e falou, tá bom. Tu tá vendo o quê? Poderoso guerreiro? Tá brincando, eu sou o menor da minha casa. E olha como eu sou o menor da minha casa e o meu clã é o menor clã de Manassés, da tribo de Manassés. Então, além do meu clã ser fraco, eu sou o mais fraco entre o meu clã. Então, a forma que Gideão se via era completamente negacional. Ele tinha uma fé natural, onde ele pensava, eu não tenho forças para fazer nada. Até que Deus intervém e começa a trabalhar na fé de Gideão. Alguém pode me dar uma água aí, por favor? Deus começa a trabalhar na fé de Gideão através daquele anjo. Obrigado. Começa a trabalhar na fé de Gideão através daquele anjo. Primeiramente falando o quê? Aquilo que eu estou vendo. Olha, tu até está te vendo como tu está, da forma que tu acha aí. Tu até está te vendo como o menor da tua casa. Tu até está te vendo como a tribo ser a menor de Israel. Mas eu vejo em ti um poderoso guerreiro. Porque às vezes não é o mais forte que vai libertar o povo, e sim o mais sábio. Às vezes não é o mais forte, aquele mais poderoso, aquele que é o talvez mais capaz, ou aquele que todo mundo olha e diz assim, esse aí vai ser um grande pregador, esse aí vai ser o cara. Às vezes não é ele. Às vezes é aquele cara que as pessoas olham e dizem assim, que essa igrejinha aí, o quê? Esse cara aí não, por quê? Porque esse cara está tentando fazer algo. E Gideão estava lá tentando salvar a sua família. Com o pouco que ele tinha, estava trabalhando. E os outros, não adianta fazer nada mesmo. Os caras vão vir aqui e vão roubar tudo. Não adianta. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, esse aí não tem, esse aí não tem jeito, isso aí é causa perdida. Não adianta. Nem vou levar a palavra para esse mendigo. Nem vou falar com esse cadeirante. Nem vou falar com esse endemoniado.
Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas Gideão estava lá, trabalhando, inconformado. Não, eu vou fazer aqui o que está ao meu alcance, embora eu seja pequeno, embora seja pouco. E às vezes nós temos o costume de nos inconformar com as coisas erradas. E nós já falamos várias vezes em vários cultos aqui sobre isso. Nós temos o costume, às vezes, de dizer assim, ai, Deus não fez isso. Deus não fez aquilo. Deus não fez aquilo outro. Deus não abençoou. Deus não... Sabe que eu não cresci em berço evangélico. Eu não tive esse privilégio de crescer num berço evangélico. E a única oração que eu conhecia era a oração do Pai Nosso. E uma vez eu aprontei. Várias vezes eu aprontei para os meus pais. Várias e várias vezes. Mas essa vez era uma coisa muito forte. Era terrível. Eu nem vou contar o que foi para não... Enfim. Mas foi tenso. E o meu pai me prometeu. Ele olhou para mim e falou assim, quando chegar em casa... E, amados, os pais da nossa época, eles cumpriam as suas promessas. Cumpriam. Se nós saísse fim de semana e na sexta-feira o pai falasse assim, quando chegar em casa nós vamos conversar, e nós fosse embora só no domingo à noite nós conversávamos. E aí eu lembro que eu fui para casa orando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja você. Mas pensa que eu passei praticamente o dia inteiro orando o Pai Nosso para tentar que o meu pai esquecesse da promessa que ele havia feito para mim. Só faltava o padre olhar, essa tu precisa repetir 10 vezes. Não deu certo, tá? Quero adiantar que não deu certo. Não deu certo. Mas o que eu estava falando é que nós, às vezes, nos inconformando com as coisas erradas. Com as coisas erradas. Porque, às vezes, nós estamos tão inconformados com aquilo que Deus não fez. E muitas pessoas estão aí fora, desviados, fora da presença de Deus por algo que o Senhor não fez. Ah, Deus, eu orei, e o Senhor não salvou a minha mãezinha. O Senhor permitiu que a minha avó viesse a óbito, o Senhor não salvou o meu esposo, a minha esposa, o Senhor não... Às vezes nós nos inconformamos com isso. Assim como eu poderia ter me inconformado, tipo, o Senhor não me livrou da surra quando eu te pedi. Mas por que eu não me inconformei comigo que aprontei? Por que nós não nos inconformamos conosco quando nós pecamos e damos liberdade para o inimigo agir na nossa vida? Porque somos nós que abrimos a porta para ele. Através dos nossos pecados. Nós abrimos as portas para ele quando nós pecamos, erramos. E aí nós somos inconformados porque o Senhor não nos livrou. Nos inconformamos com as coisas erradas. Gideão era um inconformado com a situação, mas não consigo. Ele não ficou, ele disse, ele explicou ao anjo, eu não tenho como salvar ninguém, porque eu sou o menor da minha casa. Porém, quando Deus falou, eu vou contigo, tudo mudou. Tudo mudou, queridos. No verso 14, olha só que interessante o que Deus fala para Gideão. Ele diz assim, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Ou seja, o que Deus está falando para ele, quando eu vim falar contigo, sequer passou pela tua cabeça que eu já sabia quem tu era? Sequer passou pela tua cabeça que eu sabia que tu era o menor da tua casa? E que a tribo que tu vinha, o clã da tribo que tu vinha era o menor entre todos? Já sabia disso? Tu acha que eu já sabia disso ou não? Aí, claro que esse diálogo não existiu, tá? Não aconteceu, mas Gideão poderia ter falado,
Eu acho que o senhor já sabia mesmo. Então vai com a tua força. Vai com a tua força, Gideão. E aí ele ainda pergunta, mesmo que Deus fale para ele, por acaso não sou eu que estou mandando tu ir? Cara, eu estou te mandando ir, vai. E Gideão ainda continua discutindo com Deus. Continua discutindo. Então, queridos, olha o problema de não ter uma mente transformada. Olha o que Deus precisou fazer com Gideão, a ponto de Gideão começar a entender e ver com os olhos da fé. E às vezes nós estamos assim, com os nossos olhos fechados, usando aqueles estribos que olhamos apenas para um ponto fixo e não enxergamos o que Deus está fazendo. Não enxergamos as coisas que Deus tem levantado, os milagres que Ele já tem feito, as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós só vemos o agora, mas eu esqueci que ontem Ele me livrou. Eu esqueci que anteontem Ele agiu sobre a minha vida, agiu comigo. Às vezes Deus manda orar por alguém e tu diz assim, mas como assim eu vou orar por alguém? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. E nós esquecemos de que alguma vez nós já oramos por alguém se alguém foi abençoado. Sabemos que nós temos o costume ou a mania de estar sempre numa fé negacional, uma fé natural, uma fé pequena, quando na verdade nós precisamos entender e ter uma fé inteligente. O que é ter uma fé inteligente? O que é ser uma pessoa inteligente? Uma pessoa que olha e entende as coisas. Entende. Você até pode dar murro em ponta de faca, mas eu tenho certeza que vai ser uma vez só. Tem um ditado, aproveitar que nós estamos na Semana Farroupilha, tem um ditado gaúcho que fala que cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com algo que é real, nós precisamos mudar as nossas convicções. Nós temos que mudar os nossos pensamentos, os nossos conceitos e da forma com que nós cremos. Nós temos que evoluir a nossa fé. Nós precisamos entender o que Deus está falando. Deus olha para ele, não é eu que estou te mandando. Ah, mas não sou eu que estou te mandando. Sabe, queridos, que quando Jesus Cristo fala, vão, quantos ficam para trás? Quando Jesus Cristo disse para Pedro, vem, quando ele estava caminhando sobre as águas, 11 ficaram. Depois a gente até pode discutir que Pedro afundou ou não. Claro que afundou, mas o porquê ele afundou nós podemos até discutir. Mas Pedro caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. E eu posso garantir que nenhum de nós aqui caminhou sobre as águas. Senão todos saberiam. Se eu ando sobre as águas, eu faço uma chamada de vídeo com cada um de vocês para falar isso. Olha só, caminhei sobre as águas. Tenho certeza que ninguém andou sobre as águas, porque ninguém falou nada. Então nós precisamos entender as coisas de Deus. E as coisas que Deus está falando. Se Jesus Cristo deixa escrito para nós que Ele edificaria a sua igreja sobre Ele mesmo, sobre o seu nome, que é a rocha. Se Ele fala para nós que nos dá as chaves do reino dos céus. Se Ele fala para nós que tudo que ligar nessa terra já está também ligado nos céus. Porque cargas d'água nós não cremos nessas coisas. Nós somos grandes Gideões. Ou pequenos Gideões, porque ele se achava inferior a tudo e a todos naqueles dias. Só que nós não entendemos que são essas pessoas mesmo que Deus deseja usar. Porque, queridos, prever que o rico vai ficar mais rico é fácil. Eu quero ver você prever que o pobre vai ficar rico. Eu usei um exemplo aqui que eu nem sei porquê. Nem deveria ter usado, mas é muito fácil você olhar para uma situação confortável e falar sobre ela. Eu quero ver você falar o contrário daquilo que você está vendo.
Eu quero ver nós falarmos contra um laudo médico, mas com fé, não daquele jeito que a gente falou. Não, eu não aceito. Não aceito o quê, cara? Vai morrer não aceitando. Tu tem que entender de fato e aí começar a crer nas promessas do sobrenatural. Crer nas promessas do sobrenatural. E aí Jesus olha para ele e fala, com a tua força é que tu vai ir. É claro que Deus deu um empurrãozinho. É claro. Quem nunca teve um filho pequeno e foi brincar e deu uma ajudinha para ele? Cara, como tu tá forte, olha só, por trás eu tava ajudando o Mateus a levantar um banco. Quem nunca fez isso? Só que Gideão, ele até talvez não tivesse força suficiente, mas ele tinha uma revolta com a situação que ele estava vivendo e muita coragem. E muita coragem. E são as 3 coisas que Deus quer usar na sua vida nessa noite. A revolta contra o pecado, contra o mundo. A nossa pouca força. Em algumas traduções diz, vai na tua força, Gideão. Vai na tua força, Gideão. E a nossa coragem. Porque eu vou falar algo para você. Para vencer, precisa ter coragem. Coragem. E a coragem não é ausência de medo, tá? Porque quem não tem medo não precisa ter coragem. Só precisa ser corajoso aquele que sente medo. E enfrenta os seus medos. Eu já falei esses dias aqui, nós aqui em casa nós temos um ditado para a nossa família. Eu preciso ir, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Eu tenho que fazer, mas eu tô com medo. Vai fazer com medo mesmo. Porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, a fé sobrenatural, a fé inteligente que é pautada naquilo que o Senhor está falando, que é pautada em Romanos 4:17, que fala que Deus chama à existência as coisas que não existem. Ele é um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Então, queridos, o que é que está faltando na sua vida? O que está faltando nas nossas vidas, o que está faltando na nossa história, que nós em Cristo Jesus não podemos chamar a existência hoje, num culto de corrente. Um culto específico para isso, para chamar a existência as coisas que não existem. Porque no versículo da corrente, que é Lucas 1:37, diz, porque nada é impossível para Deus. O que nos falta? Não pode ser fé inteligente, não pode ser coragem, não pode ser, nem que seja um pouco de força que nós tenhamos. Não pode ser isso que nos falte. E principalmente, não pode faltar a presença de Deus nas nossas vidas. Revolte-se contra si mesmo. Assim como o apóstolo Paulo falava, se eu pudesse, eu esmurrava o meu próprio corpo. Porque o que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero, eu sempre acabo fazendo. Então, queridos, pegue a sua falta de fé, a sua falta de coragem e diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Tire os olhos do que você está vendo. Comece a ver com os olhos da fé. Põe os seus olhos espirituais em prática nessa noite. O que você está vendo, o que você está mentalizando. E eu aqui não estou fazendo um culto de confissão positiva, eu odeio isso. Não é um culto de confissão positiva, mas é um culto de declarações das verdades bíblicas. De declarar as verdades bíblicas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Se você pudesse, coloque de pé. Em nome de Jesus.